times brasileiros em busca de reforços. Vamos falar, Central do Mercado, Vinícius Bueno, com as novidades, e ele vai contar pra gente agora. Boa tarde, Vinícius. Fala, Escobar, tudo bem? Grande abraço a você e a todos. A Central do Mercado começa falando hoje sobre uma novela que está durando já há bastante tempo. Gustavo Scarpa está muito próximo de ser oficializado pelo Atlético Mineiro. Há um otimismo muito grande do Galo, que foi o único time até aqui que apresentou uma proposta oficial. Vários clubes manifestaram interesse na contratação do jogador e nos últimos dias a disputa ficou mais entre Atlético Mineiro e Flamengo. Só que o Galo apresentou uma proposta de compra no valor de 24 milhões de reais e está muito otimista para fechar esse negócio num contrato de 4 ou 5 temporadas. Bora falar agora sobre quem não vai ser contratado pelo Vasco da Gama. Participei nessa quarta-feira da live do Mundo Ed, que é o canal aqui no YouTube do Edmundo Animal. E aí muitas pessoas, muitos torcedores do Vasco me perguntando sobre reforços. Fui repassando as perguntas para uma fonte importante do Vasco e posso dizer quem não será contratado. Bruno Mendes, por exemplo, zagueiro que está deixando o Corinthians de graça. Foi especulado no Vasco, a minha fonte disse que não há negociação. Bruno, inclusive, já deve ter um pré-contrato assinado. Há quem garanta que ele pode se mudar para o Granada da Espanha. O Internacional e o Flamengo eram os maiores interessados no futebol brasileiro. Sobre Gil, atleta que deixou o Corinthians, está livre no mercado, também não será contratado. Outra pergunta que foi feita durante a live, Lucas Lima, pessoa do Vasco com quem conversei, tratou essa história como fake news. Vale a lembrança de que o Lucas Lima custa 500 mil reais por mês no Santos e não fica na Vila Belmiro. Para completar, indaguei sobre Fernando, volante de 36 anos de idade, que está rescindindo o contrato no Sevilha. A pessoa do Vasco não descartou o Fernando, mas assegurou que ele não faz parte da primeira lista de reforços. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que tanta demora nas contratações? O Matos não costuma ser tão rápido? É que em outros clubes o Matos tinha mais autonomia. Ele continua cuidando das negociações, mas depois de acertar as possibilidades, os valores, ele tem de passar a submeter essas transações a uma série de aprovações internas por causa da 777. O Vasco já tem alguns desses negócios encaminhados, aguardando pelo crivo final do pessoal da 777. Assim que tiver qualquer novidade, eu conto para vocês. Combinado? E o Vasco fez uma bela homenagem, né? E a gente vai reproduzir o vídeo que o Vasco fez em homenagem e despedida ao cria Alex Teixeira. Ajeitou pro cruzamento, Alex! Gol do Vasco! Alex Teixeira! Vem aqui o Puma, cruzamento, deve desviar, a bola vai chegando pro toque de cabeça! Saudações vascaínas! Vasco anuncia a saída de Alex Teixeira. O clube informou a não renovação do contrato do atacante. Alex Teixeira jogou 50 partidas, marcou 6 gols e deu 7 assistências durante sua segunda passagem pelo Vasco. Alex Teixeira retornou ao Vasco em 2022, após 12 anos no exterior, gerando grandes expectativas da torcida. Contribuiu para o acesso à Série A. Porém, na última temporada, não se consolidou. Além dele, o clube anunciou as saídas de Robson Bambu, Gabriel Dias e Sebastião Ferreira. Convocação para o torneio pré-olímpico. Marlon Gomes e Gabriel Peck foram convocados para representar o Brasil na competição que ocorrerá na Venezuela entre janeiro e fevereiro de 2024. A dupla pode desfalcar o Vasco em até 7 jogos no Campeonato Carioca. A convocação para o torneio, que ocorrerá entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro na Venezuela, os tornará ausentes nas primeiras rodadas do campeonato. Se o Brasil avançar, a dupla ficará fora de jogos contra Boa Vista, Sampaio Correia, Madureira, Bangu, Nova Iguaçu, Flamengo e Audax,
com um possível retorno estimado para o clássico contra o Fluminense, na 8ª rodada, em meados de fevereiro. O Vasco renovou o contrato com o zagueiro Maicon até dezembro de 2024. O jogador, que encerrou o ano de 2023 como titular sob o comando do técnico Ramon Dias, teve um papel significativo na fase decisiva do Campeonato Brasileiro, contribuindo para a boa performance da equipe no segundo turno. Maicon chegou ao Vasco em junho de 2023, participando de 16 partidas pelo clube. Ele celebrou a renovação em suas redes sociais. Nenê, aos 42 anos, adia a aposentadoria e renova com o Juventude. Apesar de ter anunciado o fim da carreira para 2023, o jogador decidiu estender sua participação por mais um ano. As negociações foram concluídas nos últimos dias, e agora estão sendo finalizados os detalhes burocráticos para oficializar a permanência do veterano no clube que está retornando à Série A. O anúncio oficial da renovação é esperado nos próximos dias. Novos possíveis alvos do Vasco. O clube estaria interessado no atacante David do São Paulo e nos volantes Fernando e Souza. Mercado e planejamento. O Vasco adota uma abordagem de médio prazo nas contratações, priorizando jogadores com potencial futuro. Com a participação ativa da 777 Partners na definição dos investimentos, o processo de decisão para contratações leva cerca de 10 dias, devido à estrutura de compliance e avaliações detalhadas. Perfil de jogadores. O clube foca em jogadores com menos de 30 anos, buscando atletas no auge físico e mental. A preferência é por jovens promissores, mas jogadores acima de 30 anos podem ser considerados em caso de oportunidades de mercado, como o interesse no volante Alan. Possível contratação. O zagueiro Joaquim dos Santos está no radar do Vasco, e as negociações com o jogador chileno Kozevic estão em andamento. Thales Magno, em possível retorno ao Brasil, não garante preferência ao Vasco, afirmando que muitos aspectos devem ser considerados em uma negociação. O Vasco enfrenta desafios e mudanças significativas em seu elenco, buscando uma abordagem estratégica e sustentável no mercado de transferências.